Não temas, Jesus te ama. Abre o teu coração para o Senhor Jesus. Abre a tua mente para receber a palavra de Deus. Recebe a mensagem do Evangelho com respeito, com temor e com alegria. Eu tenho uma palavra de Deus para você neste momento, que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Muito bem. Eu quero contar aqui para você mostrar na Bíblia para você uma realidade que ela reflete com muita profundeza, reflete com muita seriedade nossos dias de hoje. O rei Ezequias, ele viveu aí aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. E eu quero te mostrar uma realidade, porque o rei Ezequias, ele era filho do rei Uzias. Ou melhor, ele era neto do rei Uzias. E o seu pai, o rei Acás, que reinou antes dele, era o filho do rei Uzias. O rei Uzias chama muita atenção porque o profeta Isaías começou o seu ministério profético no ano que morreu o rei Uzias. Muito bem. Nós vemos aqui duas realidades que é uma fotografia original dos nossos dias de hoje. Nós vemos o pai, que era rei de Israel, e o filho também, que depois da morte do pai se tornou rei. O rei Uzias foi um grande rei. Foi um rei bom, foi um rei temente a Deus, foi um rei fiel a Deus, foi um rei que andou nos caminhos do Senhor, um rei temente a Deus. E ele teve um filho chamado Acás. Acás foi um dos piores reis que teve na história de Israel. Eu acho que só não ganhou de Acabe, o rei Acabe, esposo da rainha Jezabel. Mas o rei Acás foi um rei horrível. E teve um pai que foi um ótimo rei, um homem temente a Deus. O rei Uzias teve um reino tão abençoado que ele era orientado, o seu conselheiro principal era o sumo sacerdote Zacarias, que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5, que fala assim, ó. E o rei Uzias propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, o sacerdote Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, ele era o conselheiro do rei Uzias. E o rei Uzias, logicamente, seguindo os conselhos do sumo sacerdote Zacarias, ele seguia os caminhos do Senhor. E como diz aqui, ele seguiu o Senhor e ele foi temente a Deus. Aí do rei Uzias nasceu Acás. Acás foi um rei horrível. Ele abandonou a Deus, ele forçou Israel a abandonar a Deus, ele expulsou todos os sacerdotes, os levitas que serviam ao Senhor no templo, ele desprezou totalmente o rei Acás, desprezou o rei Acás, filho do rei Uzias, que foi um grande e um ótimo e um rei temente a Deus. O rei Acás, ele desprezou totalmente as coisas de Deus. Veja só o que diz aqui a palavra sobre o rei Acás. Está tudo aqui em 2 Crônicas, capítulo 28. Eu vou só ler aqui uma das barbaridades que ele fez. No capítulo 28, do verso 22 a seguir. Isso aqui está falando do rei Acás. E no tempo da sua angústia cometeu ainda uma maior transgressão contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás,
pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram. E disse, visto que os deuses dos reis da Síria nos ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajude a mim. Porém, isto foi a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, e fez-os em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. E se não bastasse o rei Acás ser um rei ímpio, ser um rei feiticeiro, envolvido com macumbaria, ele ofereceu aos seus filhos, às suas filhas, como sacrifício a Baal e aos deuses daquela terra de Canaã. Como se não bastasse isso, o que ele fez ainda? Ele entrou na igreja, que era o templo, né? Despedaçou e quebrou toda a mobília do templo. Despedaçou o altar, despedaçou tudo. E depois fez o quê? Ele fechou. Aqui, ó. Capítulo 28, verso 24. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus. E os fez em pedaço, despedaçando a todos. E depois fechou as portas da casa do Senhor. Então veja que o rei Acás, ele foi realmente, olha, uma verdadeira tranqueira. Uma verdadeira tranqueira. Transformou Israel num verdadeiro centro de macumba. Era só idolatria, macumbaria, feitiçaria, sacrifício humano. Derramou muito sangue inocente. Desprezou a casa de Deus, despedaçou, entrou lá dentro, despedaçou tudo, fechou a porta do templo para que ninguém entrasse lá, proibindo o sacerdote entrar no templo para oferecer sacrifício a Deus. Esse é o rei Acás, filho do rei Uzias. Só que a Bíblia relata que o rei Acás ele teve um filho chamado Ezequias. É o que eu li aqui no capítulo 29. E tinha Ezequias 25 anos. E no último versículo aqui do capítulo 28, né, que é o 27, diz que Acás morreu e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. E tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez Ezequias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou na praça principal e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos, agora e santificai a casa do Senhor Deus de nossos pais. Tirai do santuário toda imundícia. Olha a diferença entre o filho do rei Uzias e o neto nascido, né, ali do ímpio rei Acás. Enquanto que Acás fechou a porta do templo, destruiu tudo que tinha dentro do templo, destruiu o culto a Deus, proibiu cultuar a Deus na terra, expulsou o sacerdote, expulsou os levitas, levantou altares idólatras em toda Jerusalém. Contudo, seu filho Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, a primeira coisa que ele fez, abriu as portas da casa do Senhor que o pai dele tinha fechado. Chamou o sacerdote de volta, chamou os levitas e falou para eles: santificai-vos e santificai a casa do Senhor, porque os nossos pais destruíram a casa do Senhor. Agora, por que nós vemos essa diferença? É aqui que eu quero parar com você. O filho do rei Uzias, pai do rei Ezequias, Acás, foi ímpio, feiticeiro, bruxo, injusto, um cara mau, muito mau, tranqueira mesmo. Mas o filho dele, Ezequias, foi um grande rei, um grande reformador. Restaurou o culto na casa do Senhor. Abriu a igreja novamente, chamou o sacerdote, estabeleceu o culto, comemorou a Páscoa. Deus voltou a ser adorado em Israel novamente nos dias do rei Ezequias.
Deus voltou a ser amado e glorificado novamente. Por que essa diferença entre o pai e o filho? Sendo que os dois tiveram o rei Uzias um grande exemplo. Por que essa diferença? A diferença está aqui, olha. Sua mãe, a mãe do rei Ezequias, chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Quem era Zacarias? Vamos ver quem era Zacarias, para você ver. Voltando lá em Crônicas, capítulo 26, verso 5. Aqui no reinado de Uzias. E Uzias propôs buscar a Deus. O que Uzias propôs? Buscar a Deus. Ele tomou uma decisão. Eu vou servir a Deus. É o que falta na vida de muita gente. Tomar uma decisão de buscar a Deus. De servir a Deus. De andar na presença do Senhor. De ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida. Olha o que o rei Uzias decidiu. E decidiu, ele propôs, ele tomou uma decisão. Ele estabeleceu um propósito na vida dele. Em buscar a Deus. E para buscar a Deus, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter o sumo sacerdote perto dele. O que ele fez? Ele chamou o sumo sacerdote Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus, orientado pelo sumo sacerdote Zacarias, Deus o fez prosperar. A diferença entre o filho dele quando o rei Uzias morreu. Acás decidiu rejeitar a Deus. Agora, veja de quem era o avô do rei Ezequias. Ezequias, e a mãe de Ezequias chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Agora que nós entendemos o seguinte, a primeira lição que nós tiramos aqui. Aquela pessoa que ouve e valoriza aquilo que ouve, vive aquilo que aprende, pratica aquilo que ele recebe na palavra de Deus. Vai ter uma vida de sucesso, vai ter uma vida próspera, vai ter uma vida abençoada. Mas tem aquela pessoa também que ouve a mesma palavra, porque tanto Acás, o filho do rei Uzias, quanto Ezequias, que era filho de Acás e neto de Uzias, foram ensinados e instruídos pelo mesmo sacerdote, o sacerdote Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, que era um homem de discernimento espiritual, era um sacerdote que tinha visão espiritual, era um sacerdote que tinha sabedoria e compreensão na revelação da palavra de Deus, que explicava a lei de Moisés para os reis e para os filhos e para o neto do rei, Uzias. Os dois, tanto Acás quanto Ezequias, aprenderam da mesma fonte, aprenderam do mesmo sacerdote, porque Abia era filha do sacerdote Zacarias e era mãe do rei Ezequias. E quando Ezequias chegou nos 25 anos de idade, que o pai dele morreu, que ele começou a reinar, a tranqueira do pai dele, né, o rei Acás, Ezequias estava preparado. Só que Acás, enquanto Acás era ímpio, era tranqueira, era mentiroso, era macumbeiro, era feiticeiro, ele rejeitou todo o ensinamento que Deus entregou para ele, através do seu pai, o rei Uzias, e através do sumo sacerdote Zacarias, que era o conselheiro da casa do rei. Acás rejeitou tudo. E o que ele escolheu? Ele escolheu desprezar Deus. Ele escolheu se distanciar de Deus. Ele escolheu oferecer o seu próprio filho e a sua própria filha em sacrifício aos demônios, a Baal. No capítulo 28 de 2 Crônicas, capítulo 28, verso 1, diz assim: tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e fez
E não fez, porque era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até imagem fundida de Baalis, e também queimou incenso no vale dos filhos de Rinom e queimou os seus próprios filhos. Então, veja a diferença. O rei Acaz decidiu não servir o Deus de Israel. Ao contrário de seu pai, o rei Uzias, que decidiu, propôs no coração servir ao Deus de Israel, buscou o sumo sacerdote. O rei Acaz buscou os macumbeiros e os feiticeiros, que era do rei Acabe. Agora, nós vemos Ezequias, cuja mãe era filha de Zacarias, o sumo sacerdote. E foi ensinado, o mesmo ensinamento que o pai dele que era tranqueira e rejeitou o ensinamento, o mesmo ensinamento ele recebeu também. Recebeu a mesma instrução. O rei Ezequias, ele foi instruído pela sua mãe, filha do sumo sacerdote, e pelo seu avô, o sacerdote Zacarias. Eu creio que durante todo o tempo que Zacarias esteve vivo, ele foi instruído pelo rei Zacarias, pelo sacerdote Zacarias. Ele foi instruído pela sua mãe. E quando Ezequias tinha 25 anos de idade, ele estava preparado para reinar. Ele estava preparado para servir a Deus. E no primeiro ano, e no primeiro mês do seu reinado, quando ele sentou no trono, primeira atitude dele: chama o sacerdote, chama os levitas e vamos abrir a casa do Senhor que nossos pais fecharam. Vamos restaurar a casa do Senhor. Vamos restaurar a mobília da igreja, que foi despedaçada e foi destruída. Vamos restaurar o culto ao Senhor nosso Deus. Vamos primeiro cultuar a Deus. Veja que o rei Ezequias, ele estava preparado. Mas o pai dele, Acaz, recebeu o mesmo ensinamento. Estava preparado para reinar e para servir a Deus também, só que ele escolheu. Ele escolheu. Ele não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele escolheu rejeitar Deus. E nós vemos aqui duas realidades. Nós vemos aqui dois parâmetros na vida do ser humano. Seja uma pessoa comum, seja um rei. O rei Acaz terminou os seus dias com Israel totalmente destruído. Perdeu todas as guerras. Foi escravizado. O inimigo entrou na casa dele, destruiu tudo que ele tinha. E como diz na palavra, ele na sua angústia piorou mais ainda, foi mais rebelde ainda. Quando o rei Acaz, ele fez aquilo lá, né? Quando as coisas davam ruim para ele culpava Deus. E quando as coisas davam certo, ele dava glória para os ídolos, dava glória para si mesmo. Aí nós vemos o rei Ezequias, um rei bom, um rei temente a Deus, um rei que honrou a Deus, um rei que glorificou o nome do Senhor, um rei que estabeleceu o culto do Senhor, um rei que valorizou e viveu aquilo que ele aprendeu com seu avô, o rei Uzias, e com o conselheiro do seu avô, que era o sacerdote Zacarias, e com a sua mãe, filha do sacerdote Zacarias. Ele valorizou o que ele aprendeu com os dois avós, tanto o sacerdote quanto o rei. Ele era neto do sacerdote Zacarias também. Então nós vemos dois parâmetros que é uma realidade muito grande em nossos dias. Quantas pessoas hoje, eles ouvem a palavra, mas não valoriza. Não coloca em prática na sua vida, não vive aquilo que está recebendo a palavra de Deus. Ele ouve a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele examina a Bíblia, ele ouve muitas e muitas mensagens, mas não vive. E quando você não está vivendo a palavra de Deus, vivendo aquilo que você recebe em obediência, não está honrando através da obediência à palavra de Deus, você está fazendo uma escolha. E a tua escolha é: eu não vou servir a Deus. Eu não vou honrar a Deus na minha vida. Você está fazendo uma escolha semelhante àquela que fez o rei Acaz, aquele ímpio.
Ele não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele não fez aquilo que era reto. E tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, caminho ímpio, fez imagens, escultura, serviu os Baalins, e queimou os seus filhos e as suas filhas no fogo a Baal. Enquanto que Ezequias, que aprendeu da mesma fonte, só que Ezequias era neto, e Acaz era filho, mas aprenderam da mesma fonte. E tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E sua mãe se chamava Abia, que era filha de Zacarias, que era o conselheiro do avô dele, e também avô do rei Ezequias. Fizeram o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Fez ele o que era reto perante o Senhor, como fez Davi, o seu pai. É muito importante você valorizar e você viver a mensagem do evangelho que você está ouvindo diariamente, ou através da internet, dos meios de comunicação, ou dentro da igreja, ou quando você está lendo a tua Bíblia em tua casa. Se você decidir não obedecer a palavra de Deus, você está decidindo não servir a Deus. Você está decidindo rejeitar a Deus. Porque no momento que você decide obedecer a palavra de Deus, viver a palavra que você ouve, andar na palavra que você está recebendo, o ensinamento que está recebendo, diariamente, através da mensagem do evangelho pregado, seja na igreja, seja no meio de comunicação, ou na hora que você está lendo, se você vive, você vai ter uma vida de sucesso. Porque Ezequias, o rei Ezequias pegou Israel totalmente destruído, a igreja fechada, a mobília destruída, o culto a Deus tinha sido destruído. Ele pegou, restaurou o culto, restaurou a igreja, abriu a porta do templo, estabeleceu os levitas nos seus cargos, estabeleceu o sacerdote, Deus era cultuado diariamente, e ele começou a reformar. Israel estava quebrado financeiramente. O rei Ezequias pegou um trono falido, pegou um trono tenebroso, pegou um trono totalmente destruído, que o seu pai, o rei Acaz, o ímpio, o rei Acaz, tinha destruído. Ele restaurou Israel, fortaleceu, a fartura voltou novamente, as doenças foram dissipadas, porque é uma questão de decisão. O sucesso e o fracasso está profundamente alicerçado nas decisões que nós tomamos. Está profundamente alicerçado naquilo que você decide, querido. Naquilo que você decide. Que tipo de decisão você quer tomar na tua vida agora? Você vai tomar uma decisão semelhante à do rei Ezequias, que decidiu seguir e servir ao Senhor. E vai restaurar a tua vida, o teu altar na presença de Deus novamente. Porque no tempo da lei, o templo era local de adoração. O local de adoração agora é o teu corpo, viu? É a tua vida. Restaura o altar no teu coração, que foi destruído por causa do pecado. Foi destruído por causa da desobediência. Tome uma decisão de servir a Deus, de honrar a Deus na tua vida, glorificar a Deus na tua vida através da palavra. E não siga uma decisão que fez o rei Acaz. A Bíblia, ela nos traz essas histórias para nos mostrar que todo aquele, mesmo sendo um rei, que decidiu não servir ao Senhor, teve uma vida de fracasso. E nós vemos no exemplo do rei Ezequias que todo aquele que decidiu servir ao Senhor, mesmo vindo de uma herança maligna,
que era a herança que o rei Acaz deixou para ele. Mas ele pegou a herança de quem? Pegou a herança boa, pegou a herança do seu avô, do rei Uzias, e do seu avô, o sacerdote Zacarias. E Ezequias foi um grande rei, um grande reformador. E mudou a realidade da sua vida, da sua casa, do seu povo e da sua nação. Servir a Deus está a diferença. Servir a Deus é toda a diferença na tua vida. Tome uma decisão agora, que eu vou orar por você. Procure a igreja mais próxima da sua casa. Restaura a tua vida com Deus. Restaura o teu altar e vai servir a Deus. E o Senhor Jesus vai te livrar dessa vida de fracasso, fracasso no casamento, fracasso na vida financeira, fracasso na vida intelectual, na vida profissional. Somente Deus pode te livrar do fracasso. Somente a graça do Senhor pode te salvar. E eu vou orar com você agora em nome de Jesus. Pela fé, coloque aí um recipiente com água, alimento, peça de roupa, fotografia, o nome de alguém, que eu estarei orando e apresentando a Deus. Eterno Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos orando, meu Pai, neste momento, te louvando, meu Deus e meu Pai, pela tua grandeza e pela tua graça e pelo teu amor. Senhor Jesus, nesta hora, meu Deus e meu Pai, oro colocando, meu Deus, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, esta adolescente nas tuas mãos. E todo aquele, meu Deus, que estava afastado do caminho do Senhor. Que um dia ele tomou uma decisão que o afastou da tua palavra, que o afastou da igreja, que o afastou, meu Deus, da sua presença. Mas neste momento ele se arrepende e se humilha, Senhor Jesus, aos teus pés. Senhor Jesus, eu peço, meu Pai, que a tua graça e o teu sangue inocente venham sobre a sua vida e perdoa os seus pecados, Senhor. Lava com teu sangue inocente, meu Deus. Escreve o seu nome, Jesus, no livro da vida e dá-lhe a vitória. E todo aquele, meu Deus e Pai, que nunca te serviu, Jesus, tinha uma vida ímpia, mas neste momento se dobra na tua presença e decide te aceitar, Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, entra, Senhor, nessa vida. Perdoa os seus pecados. Lava com teu sangue inocente. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. Porque agora eles confessam, Jesus, os seus pecados, pede perdão e te aceita. E pede para que o Senhor entre na vida deles. Entra, Jesus. Perdoa e salva. No santo nome do Senhor Jesus, ora pela vida de cada um. Em teu nome, Jesus, nós oramos ainda, meu Deus e meu Pai. Colocando em tuas mãos, meu Deus, a vida de cada pessoa que nos assiste através desta oração, desse vídeo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós destruímos tudo quanto é obra do diabo. Nós tomamos posse na autoridade que o Senhor nos dá na palavra em Lucas 10, 19. Pisamos serpente, escorpião e todo o poder de Satanás. E nada absolutamente nos causará dano algum. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós destruímos agora esta obra de macumba, essa obra de feitiçaria, de bruxaria, inveja, olho gordo, destruímos essa amarração, esse impedimento, esta obra do diabo, vai sendo queimado, vai sendo destruído, destruímos essa enfermidade, essa doença, essa dor, essa enfermidade enganada pela medicina, destruímos esse câncer, essa leucemia, essa diabetes, essa doença de Chagas, essa doença na coluna, essa doença cardíaca, cardiorrespiratória, destruímos essa pedra na vesícula, essa pedra no rim, nós destruímos agora esta obra do diabo, esta obra do inferno, essa depressão, essa opressão, essa angústia, essa tristeza, o desespero, o síndrome do medo, o síndrome do pânico, essa perturbação do inferno, nós destruímos esta obra do diabo, essa macumba, essa feitiçaria, é queimado, é pisado, é destruído agora, é no poder da autoridade do santo nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu peço, meu Pai, que uma unção de saúde, paz, de alegria, descanso, de cura, de libertação venha sobre cada um agora.
No santo nome do Senhor Jesus, nós destruímos esse cativeiro maligno do vício do cigarro, do vício do alcoolismo, do vício das drogas, da prostituição, do adultério, esse espírito de fornicação, de promiscuidade, esse espírito de pornografia, de adultério, de prostituição. Eu te repreendo, demônio, sai desta vida, sai desse casamento, sai desta casa, sai agora, eu te ordeno no poder do nome do Senhor Jesus. Teu sangue, Jesus, tem poder nessas vidas. Espírito Santo, faz a obra, meu Pai, levando ao arrependimento, novo nascimento, dá a cada um coração novo, uma mente nova, repreenda essa perturbação mental, no santo nome do Senhor Jesus. Em teu nome, Jesus, oramos, meu Pai, e peço que o teu amor, Jesus, a tua graça, venha sobre esse casamento e esta família. Espírito Santo, unge-os, meu Deus, com o teu poder e a tua glória. Em teu nome, Jesus, estou orando, meu Deus, e apresentando diante do Senhor a vida espiritual de cada um, Senhor. Muitos não têm força para orar e para jejuar e para ler a Bíblia. Espírito Santo, unge cada um agora. A unção de um fortalecimento espiritual. A unção de vida e vida com abundância. Com a tua graça, meu Pai. O teu descanso, Espírito Santo. Vem na mente e na alma de cada um. No santo nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oro pela vida profissional e financeira de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Oro, meu Deus, para o Senhor dê graça a cada um, meu Pai. Repreenda esse devorador. Essa maldição, essa azaração, esta obra do diabo, essa macumba, essa feitiçaria. Sai desta vida, sai dessa finança, sai desse negócio, sai desse projeto, desse empreendimento, dessa propriedade, dessa terra, dessa casa, desse comércio. Demônio, sai agora. Eu destruo essa macumba, essa feitiçaria, esta obra do diabo. É no poder do nome do Senhor Jesus. E uma unção de prosperidade, de luz, de sabedoria e inteligência venha sobre cada um, Espírito Santo. Da visão, meu Deus, comercial, sabedoria e habilidade, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre as portas, meu Pai. Abençoa o dizimista e o ofertante. Teu servo, a tua serva, que é fiel no dízimo e na oferta. Ele vive debaixo de um céu aberto. É um filho, uma filha de Abraão, teu amigo, meu Pai, herdeiro legítimo das bênçãos e da promessa do Senhor ao Pai Abraão. No santo nome de Jesus. Vive debaixo do céu aberto. E aquele que não é fiel, meu Pai, dá-lhe a tua graça, teu amor e a tua força para que seja fiel, Senhor, e vive debaixo das promessas da bênção de Deus e um céu aberto e da bênção de Abraão, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, unge, meu Pai, essa água, este alimento, essa peça de roupa com uma unção de fogo e poder, que cura, que liberta e que abençoa, que restaura, que dá, meu Deus, uma unção de fogo e poder, que dá uma cura física, espiritual, no santo nome do Senhor Jesus. Essas pessoas representadas pelo nome e a fotografia, e coloca em tuas mãos, Jesus. E esta oração vem sobre a vida de cada um. Essa unção de fogo e poder, curando, libertando e abençoando e salvando. No santo nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê no nome do Senhor Jesus. Da justiça porque o justo viverá pela fé. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Espírito Santo, convence, meu Pai, esse coração. Leva-os ao arrependimento e ao novo nascimento. É no santo nome do Senhor Jesus, que a tua graça, meu Pai, que o teu amor, proteja-os e guarda-os. Abençoa a sua entrada, a sua saída, a sua ida, a sua volta. Abra as portas no serviço, no empreendimento, no negócio. No teu santo nome, Jesus, eu os abençoo agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. A graça e o amor do Senhor Jesus te guarde, guarde o teu coração e guarde a tua mente. Compartilhe este vídeo. Seja um abençoador, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.